Salve, salve, galera! Salve, salve, meu aluno, minha aluna de todo o Brasil. Estamos aqui iniciando essa aula sobre redação no DPEM. Vamos aguardar aí chegar mais uma turma para a gente começar de fato a aula. Enquanto isso, né, agradeço a participação dos que estão aqui presentes, certo? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Vamos aguardar só alguns minutos, enquanto outras pessoas que solicitaram acesso estão chegando, beleza? Bem, o concurso do DPEM foi adiado, não é? As provas foram adiadas. Estamos aguardando aí novas datas para a sua realização. Isso era previsto, né, galera? A definição de uma data para setembro, naquele momento em que o edital saiu, quando a pandemia em que a gente vive hoje não tem ainda definições de término, né? A gente não tem vacina, os protocolos de segurança ainda são muito duvidosos, era previsto que a data fosse de fato adiada. Então, não sendo isso um segredo para ninguém, a gente fica pensando no seguinte: tá, adiaram, e aí? E aí não tem nada, e a gente vai continuar estudando. Não é? O concurseiro que leva muito a sério aí a sua preparação, sabe que isso é bom, de certa maneira é bom, porque abre mais tempo ainda, né, para continuar esse processo de preparação, esse processo de formação. Isso é muito positivo, né? Então, você vai ter mais tempo para revisar conteúdo que já foi trabalhado, você vai ter mais tempo para bater conteúdo que ainda não foi batido, você vai ter mais tempo para treinar a redação e ler a respeito dos assuntos que contemplam os temas de atualidade sugeridos lá no edital. Enfim, vamos fazer uma limonada com esse limão. Essa é a grande verdade. E, como falei, não era segredo para ninguém a possibilidade do adiamento, né? Inclusive, isso aí já é uma especulação minha, uma conjectura minha, eu acredito que a data da prova deva ficar lá para o final do ano, ou quem sabe até no início do próximo ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a logística para contemplar tantas pessoas no mesmo local de realização de provas, juntamente com protocolos de segurança, exige, portanto, uma movimentação e um gasto de energia humana muito grande. E aí a gente fica observando que muitos dos lugares em que as provas poderiam vir a ser realizadas não tem infraestrutura suficiente para aglomerar tantos inscritos, estabelecendo, por exemplo, esse metro quadrado de distanciamento entre os participantes. Então, isso tudo permite que a gente pense que a data da prova deva ser colocada lá para novembro, talvez dezembro, talvez janeiro. Beleza? Muito bem. Então, galera, para a gente começar, deixa eu explicar aqui para vocês alguns pontos. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou Adeildo Júnior, sou professor de língua portuguesa, redação para concursos públicos, Enem. Trabalho com concursos públicos desde 2004, né? De lá para cá, passei por vários cursos preparatórios presenciais, alguns de grande renome. Também ministrei aulas, e ainda ministro, né? Porque tem muitos cursos meus naquela plataforma. No site Eu Vou Passar, que é um site pioneiro aí, da galera que faz online, que estuda online. Eu tenho aproximadamente 12 cursos lá no Eu Vou Passar, desde cursos de resolução de questões até um mega curso de português,
que é o curso completo de gramática para concurso, tem mais de 230 aulas, para você ter ideia, né? Faço parte do grupo do Bigode, que é um grupo de professor de língua portuguesa, todos especialistas em concurso. O grupo do Bigode tem o seu espaço lá no Instagram. Sugiro que vocês acompanhem, por favor. Seria uma honra ter vocês lá acompanhando a gente. @Grupo do Bigode no Instagram, né? Fazem parte desse grupo eu, professor Sidney Martins, professor Fernando Petana, professor Fabrício Dutra, professor Felipe Neto, professor Elias Santana, professor Noslen, professor Rômulo Bolivar, tem professora Luciane Sartori, professora Cris Orazil, enfim, tem muita gente boa ali partilhando com todos vocês, alunos de todos os cantos do Brasil, muita informação de qualidade. Também convido a me seguir no meu próprio Instagram, né, @profadeildojr, @profadeildojr. Aqui no meu canal, tem aqui em cima, você pode observar os links de acesso às minhas redes sociais, tá bom? Tem meu grupo de estudos lá no Telegram, você também pode fazer parte desse grupo. Tem o meu site, www.adeildojr.com, onde eu publico artigos relacionados a concurso público e a língua portuguesa todas as semanas. Beleza? Se inscreva aqui no meu canal, para você acompanhar também semanalmente as aulas que eu posto, dicas de português, dica de redação, além dos projetos que eu desenvolvo aqui no canal. Agora mesmo, tem o curso básico de redação gratuito aqui, todo mundo pode acessar. Tem o curso de redação para o DEPEN, um curso teórico de redação para o DEPEN, também gratuito, você pode acessar. Além de outros projetos que estão por vir, tá bom? Então, para você não perder nenhuma dessas aulas, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho aqui de notificação, tá bom? E vamos adiante. Bem, como é que vai funcionar a aula de hoje? Eu vou mostrar para vocês, na aula de hoje, como funciona uma mentoria de redação. Nessa mentoria de redação, eu vou demonstrar todo o processo que um aluno meu, por exemplo, executa quando está estudando comigo e se preparando para um concurso público em que há redação. Não é? Então, para funcionar isso aí bem, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha tela do meu computador aqui, eu vou abrir uns slides no PowerPoint e vocês vão acompanhando essa apresentação. Durante o procedimento, você pode perguntar, beleza? Mas se você não quiser interromper e você quiser perguntar alguma coisa, você também tem outra possibilidade, é você no chat aqui digitar sua pergunta, que no final da nossa aula eu vou resgatar essas perguntas do chat e vou tirar as dúvidas de vocês aqui, ok? Também, quem quiser mandar alguma dúvida para mim, pode mandar pelo meu WhatsApp ou por e-mail. O meu WhatsApp, você pode anotar aí, 81, DDD aqui de Pernambuco, né? 99761-3126, tá bom? E o meu e-mail, profadeildojr@gmail.com, tá bom? Então, sem mais delongas, não é? Vamos começar. Eu vou agora, como falei, partilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Tela do computador partilhada. A partir de agora, a gente começa essa apresentação de slides, ok? Muito bem. E aqui começa a nossa apresentação, galera.
Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está numa aula de mentoria de redação para o concurso do DEPEN 2020, ok? Quem é o professor que está falando com você? Apesar de ter feito uma ligeira apresentação, eu sou especialista em língua portuguesa, redação para concursos, vestibulares e Enem. Ensino pessoas a transformarem o seu conhecimento de língua portuguesa e produção textual em aprovação nos principais concursos públicos do país, nas melhores universidades e no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A minha missão é ensinar português e redação para pessoas focadas em alta performance em concurso público e Enem. Com toda a minha experiência de mais de 25 anos em sala de aula, vão aí para os 26, de cursos preparatórios e escolas renomadas em todo o país, presenciais e online, fazendo do meu trabalho, uma fonte permanente de felicidade e sucesso para os meus alunos e para pessoas que me cercam. O fluxo da mentoria é esse. Preste atenção. Esse desenho, ele representa muito como é que nós trabalhamos aqui na escola de redação e português online. Tudo começa quando você faz parte de uma das minhas turmas com o seguinte contato. O primeiro contato é esse, né? Você presente numa turma, você vai ter acesso ao meu curso online, né? Você vai ter acesso ao meu curso online. E aí, lá no curso de redação, por exemplo, de redação para o DEPEN, você tem acesso a uma aula explicativa de como o curso funciona. E nessa aula explicativa, esse fluxo aqui é apresentado com mais detalhes. E aqui eu vou explicar para vocês que detalhes são esses. Então, primeiro, você tem um curso com 4 aulas. Quatro aulas. Então você assiste por exemplo, assiste a primeira aula. Nessa primeira aula, o que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar para você como é uma prova de redação da Sebrasp, do CESP-Sebrasp, como essa prova é estruturada. Vou mostrar para você todos os detalhes com os quais você deve ter bastante atenção na hora em que vai realizar essa prova. Depois eu apresento para você uma proposta de redação. Aí nessa proposta de redação tem toda a estrutura idêntica à das provas do CESP e Sebrasp, com todas as orientações, inclusive critérios de pontuação. Logo em seguida, eu vou apresentar textos motivadores que vão ajudar a definir, a delimitar o tema proposto. No final, eu apresento o tema proposto de acordo com os modelos de redação do CESP e Sebrasp. E aí, você tendo acesso a essa aula, que esse é o momento da aula, né? Você tendo acesso a essa aula, aqui é a primeira aula, e logo depois recebendo as orientações, você vai produzir a sua primeira redação. Certo? Então, vem aqui para a produção da primeira redação. Feita a produção da primeira redação, você vai seguir todas as orientações e vai enviar essa redação por e-mail. Né? Você envia a redação por e-mail. Essa redação é recebida por mim. Né? Então, bem, aqui está o professor
Adeildo. Eu vou ler a redação, vou corrigir a redação, vou comentar a redação, apresentando, então bem aqui, ó, comentários. Apresentando nota de acordo com os critérios da banca, parecer gramatical e a nota técnica. Igual ao espelho de correção que o CESP adota. Feito isso, né, eu vou mandar para você de volta essa redação, certo? E aí você vai ler a redação corrigida, comentada, você vai ler as orientações, você vai verificar todos os dados ali apresentados, com indicações do que você deve estudar, o que você deve fazer, com alguns exercícios aplicados, direcionados para os problemas que você, porventura, apresente na redação. E aí, feito isso, você vai para a segunda aula. Segunda aula. E aí, na segunda aula, vamos agora para a segunda aula, você também vai receber as orientações, todas necessárias para a produção da segunda redação. Eu vou comentar a prova, mostrar detalhes de como você deve observar os textos, reconhecer a influência desses textos motivadores na delimitação do tema, e depois você, com a redação pronta, você vai enviar a redação para mim por e-mail. Mesmo procedimento, eu vou receber a redação, vou corrigir, ler, corrigir detalhadamente, anotar todos os pontos importantes do parecer gramatical, elaborar a nota técnica de sua redação, fazer a nota dessa redação, colocar os comentários e vou enviar para você. E aí, volta para o fluxo. Uma vez que você recebeu a segunda redação, então olha aqui, ó, depois da segunda redação, aí o que a gente vai fazer? A gente vai partir para a primeira mentoria. A primeira mentoria. Ou seja, eu vou enviar a redação de volta e vou marcar com você um momento, né? Esse momento da primeira mentoria é o momento em que eu vou conversar com você sobre a sua redação, sobre como você procedeu à redação, como você construiu os dois textos, quais foram os pontos mais importantes que você conseguiu evoluir, quais são os pontos que você não conseguiu evoluir, o que a gente vai fazer em termos de trabalho e direcionamento. E aí você pode estar nessa mentoria ou sozinho ou acompanhado por outros alunos. Às vezes eu coloco 2, 3 alunos, até mais, na mesma mentoria, porque eles apresentam os mesmos pontos de problema que precisam ser trabalhados. E às vezes não, às vezes eu faço a mentoria isoladamente. Isso vai depender muito da necessidade do aluno lá no momento. E aí sim, feita a primeira mentoria, terminada a primeira mentoria, você está preparado para ir para a terceira aula. Né? Vai para a terceira aula. E aí todo o ciclo se processa. Você produz a terceira redação, envia para mim, eu corrijo, comento e mando para você. Você produz a quarta redação, você manda para mim, eu corrijo, comento e envio para você. E aí, depois da quarta redação, a gente vai para onde?
a gente vai para a segunda mentoria. E aí a gente tem agora um quadro mais amplo, mais completo. Né? São agora 4 redações produzidas por você, me dando um panorama de como está a sua evolução na redação. E aí, todos os pontos que eu orientei anteriormente, a gente vai verificar o quanto você evoluiu em cima deles, não é? O quanto você produziu em termos de qualidade na redação, e aí a gente vai fazer aquela orientação final e geral, permitindo que você, a partir daí, seja capaz de estudar sozinho. Porque nosso objetivo nesse curso, nessa mentoria de redação, não é fazer com que você fique preso dependendo do professor. Não, o objetivo é que você desenvolva as habilidades necessárias para depois continuar o seu estudo efetivamente sozinho. Beleza? Então, esse aí é um ponto importante. Eu vou verificar aqui que parece que alguém está solicitando presença na sala. Deixa eu verificar aqui quem é que está solicitando. Pronto, está adicionado aqui mais uma pessoa. Muito bem, então, continuando a nossa sequência, deixa eu voltar para o compartilhamento. Voltando aqui para o compartilhamento. Pronto. Então, voltando agora para o compartilhamento, veja só. Imagine o seguinte, imagine que você está comigo no meu curso e você vai ver a primeira aula. Então, na primeira aula, eu apresento uma prova de redação, como essa, a do DEPEN de 2015. Adeildo, você vai apresentar as provas que já aconteceram? Não. Todas as provas que eu vou apresentar são provas simuladas, inéditas, criadas para esse curso, não é? Porém, dentro do modelo, rigorosamente dentro do modelo CESP-SEBRASP. Beleza? E aí você tem todas essas orientações iniciais que eu vou explicar para você como é que funciona. Por exemplo, nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para o verso da folha de respostas, texto definitivo, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizada será desconsiderado. O fragmento, hein? Na folha de respostas, texto definitivo, identifique-se no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado o texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Nessa prova de 2015, aqui, ó, essa prova aqui, convém lembrar, é a prova para cargo de nível médio. Né? Nessa prova, a pontuação estabelecida foi essa. Ao domínio do conteúdo, então, bem aqui, ó, nota de conteúdo. Ao domínio de conteúdo serão atribuídos até 80 pontos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, de 0 a 80. Dos quais até 4 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação, que é a legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual, que é a organização das ideias em texto estruturado. Então, veja só, voltando aqui em cima, essa nota de conteúdo, que vai de 0 a 80, tem aí 5% dela
Ou seja, 4 pontos dos 80 pontos atribuída a uma parte estrutural do texto. E essa parte estrutural do texto é para você garantir esses 4 pontos, porque, veja só, legibilidade, o que significa isso? É exatamente a ideia de letra legível. E aí entenda uma coisa, letra legível não significa letra bonita, significa letra que possa ser lida. Beleza? Então esse é o ponto. Segundo ponto, letra de forma na prova do CESP. Pode. Porém, vamos imaginar que eu vou iniciar uma frase. Olha só. Use assim. Beleza? Quando for utilizar a letra maiúscula, você tem que aumentar o tamanho da letra. Então, letra de forma, pode. O que não pode? O que não pode é letra ilegível. A respeito às margens, entenda, aqui está a folha de redação. Né? Dentro da folha de redação tem uma caixinha. Essa caixa tem as linhas enumeradas aqui, ó. De 1 a 30. De 1 a 30. Então, quando se fala em respeito às margens, está se falando do seguinte, galera. Preste atenção, só para ficar bem bonitinho aqui, bem organizado. Olha só. Pronto, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, que vai ficar mais fácil para depois você visualizar. Ó, respeito às margens. Isso aqui, bem aqui, aliás. Aqui, ó, é uma margem. Que margem é essa? É a margem esquerda. Isso aqui é outra margem. Ó, espera aí que eu errei aqui. Canetinha, borrachinha. Opa, que era borracha. Cadê você, borracha? Aqui. Foi demais. Caneta vermelha. Caneta. Ó. Isso aqui, galera, é outra margem. Aqui, ó. Certo? Então, desse lado de cá, eu tenho a margem esquerda. Desse lado de cá, eu tenho a margem direita. Você não pode passar dessas margens, você tem que respeitá-las. O seu texto, vamos colocar aqui uma caneta de cor preta, o seu texto ele tem que começar com a margem do parágrafo estabelecida, e começa a ser escrito aqui, ó, ele vem até aqui, passou para outra linha, continua sendo escrito, ó, margem, outra linha, margem, aí ponto, vamos imaginar, próximo parágrafo, ó, começa um outro parágrafo, vai até a margem, volta para o outro lado, tá vendo? Você tem que entender esse processo. Você não pode perder ponto por causa disso. E a margem do parágrafo, Adeildo, que ele fala? A margem do parágrafo é essa outra aqui, ó. Uma margem imaginária. Tá vendo? Margem do parágrafo. Você deve definir bem essa margem do parágrafo. Em média, galera, essa margem do parágrafo aí são 2 centímetros, em média. Certo? Então, respeitar a margem, indicar parágrafo, se perder ponto por causa disso é meio que estranho, né? É muita falta de atenção. Agora, a outra questão que ele fala aqui, eu vou agora para o marca-texto. Ó, organização das ideias em texto estruturado. Né?
Então, o que significa isso aí para a gente? Significa que o seu texto, caneta, deixa eu pegar uma cor mais escura, pronto. Isso aqui significa, galera, que o seu texto, primeiro, ele é uma dissertação. A dissertação, ela tem estruturalmente introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, por exemplo, espera-se que você seja capaz de apresentar um texto assim. Ainda tem um outro detalhe. Esses elementos, eles têm parágrafos. Por exemplo, a introdução, primeiro parágrafo. O desenvolvimento geralmente é composto de no mínimo 2. Então, eu tenho o segundo e o terceiro parágrafos. A conclusão, vamos imaginar aqui um quarto parágrafo. Dentro desses parágrafos também há uma estrutura, não é? Para quem não sabe, eu vou colocar aqui para aproveitar bem o espaço do slide, veja, parágrafo. O parágrafo, para quem não sabe, dentro dele tem uma ideia central, mais uma ou mais ideia secundária. Então, há uma estrutura interna no parágrafo. Então, a gente vai observar essa estrutura, como é que você constrói. Se a sua frase é uma frase inteligível, uma frase organizada, gramaticalmente compreensível, isso aí que vai ser avaliado. Beleza? E aí eu explico isso para você lá, na hora, né, detalhadamente, como eu estou fazendo aqui, e logo em seguida eu vou mostrar o texto de apoio. Nesse caso aqui, galera, na prova de 2015 para o cargo de nível médio, né, apareceu somente um texto de apoio. Mas olha só, deixa eu dizer para vocês, podem aparecer até 4 textos de apoio. Beleza? Eu já vi provas do CESP em que apareceram 4 textos de apoio. Eu já vi provas em que apareceram 2, 3. Agora, sempre aparece pelo menos um texto de apoio quando a prova é uma redação. Tá bom? E aí, o que acontece agora? Agora a gente faz a leitura comentada. Aí essa leitura comentada não é que eu vou ler por você sempre, não é isso. Essa leitura comentada ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Esse aqui, ó. Mostrar o procedimento de identificação de ideias e a relação entre o texto e o tema proposto. Então, mostrando isso, fazendo essa leitura comentada, o que eu espero de você, aluno? Eu espero que você seja capaz de aprender como fazer isso. Para quando você estiver realizando as suas atividades, você execute essa ação com tranquilidade. Então, por exemplo, vamos fazer aqui a leitura. Para isso, eu vou aqui mudar, vou pegar um marca-texto. Veja, convocada pela Defensoria Pública do Rio, a comunidade do Complexo do Alemão começou a chegar 2 horas antes do combinado. Enfileiraram-se em busca principalmente de carteiras de identidade de trabalho.
ícones da entrada na sociedade formal. Houve 2 dúzias de coleta de material genético para exames de comprovação de DNA, de paternidade. Foram entrevistados 180 moradoras sobre saúde, maternidade e violência doméstica. Uma cidadã transexual foi atrás de orientação para trocar de nome. Mães pediram tratamento psicológico para filhos com sintomas de síndrome do pânico. Segundo a presidenta da Associação de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, quando conversamos, percebemos que a violência permeia o discurso, mas os moradores têm outras demandas. Denunciam a falta de alguma instituição que os defenda da vulnerabilidade. A agenda dos moradores do Alemão envolve 5 ações: moradia, saneamento, educação técnico-profissional e políticas para jovens e espaços de lazer e, por fim, esporte e cultura. Então, esse é o texto, né? Feita a leitura do texto, a gente vai verificar qual é a proposta de redação. E aí, observe, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E aí vem o tema: ó, segurança pública. Segurança pública. 2 pontos. Polícia e políticas públicas. Polícia e políticas públicas. E aí, o que eu ensino para o aluno nessa hora? Ensino a reconhecer os detalhes do tema. Primeiro, eu tenho desse lado de cá uma informação. Sobre essa informação, logo em seguida, eu tenho a presença desse sinal aqui, ó, o sinal dos 2 pontos, que tem uma finalidade. Vou já explicar. Logo depois dos 2 pontos, eu tenho outra informação, que é essa daqui: polícia e políticas públicas. Então, como é que a gente deve proceder à análise? Primeiro, entendendo que os 2 pontos aí presentes, né, o que eles fazem? Eles abrem uma delimitação do tema. Ou seja, sobre segurança pública, existem muitas coisas sobre as quais se pode falar, mas eu quero que você fale sobre a relação entre polícia e políticas públicas. Então, como esses 2 agentes, polícia e políticas públicas, contribuem para a formatação da segurança pública. Beleza? Então, esse é o tema. E esse tema tem o quê? Ele tem 3 palavras-chave. A primeira palavra-chave é esta: segurança pública. É uma expressão. A segunda é esta: polícia. A terceira é esta: políticas públicas. Só que, nessa prova, além do tema, também veio apresentada aí uma sequência de subtemas. Então, veja, ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. E o que ele se pede? Disserte a respeito da, olha aqui, vamos para o marca-texto de novo, a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. Dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública e discorra acerca da ausência do poder público e presença do crime organizado. Tá vendo?
Então, esses são subtemas que obrigatoriamente devem vir na redação, analisados, né? E aí vai agora a primeira grande dica. Que primeira grande dica é essa, Deildo? Preste atenção. Eu vou aqui finalizar a apresentação para abrir um slide novo. Finalizar, manter aqui as anotações. Eu quero um slide novo em branco. Pronto. Pronto. Galera, preste atenção. Quando a prova do CESP traz esse tipo de detalhe, isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. E vai depender do que para ser muito bom ou muito ruim? Do quanto você sabe do assunto. Porque, olha só, se você não souber nada do assunto e aí ele fecha a redação, quando ele coloca temas e subtemas, ela fica fechada. Ah, infelizmente acabou o concurso bem ali para você. Mas se você tem informações, aí, meu amigo, é correr para o abraço. Porque, pensa comigo, aqui, ó, vamos pensar, aqui está a redação. Aqui está a redação. Galera, pensa comigo. Primeiro parágrafo. Sabe o que eu vou fazer no primeiro parágrafo? Olha só o que eu vou fazer no primeiro parágrafo. Volta aqui a apresentação. Aqui, canetinha de novo, caneta preta. Ó, apresentação do tema. Ou seja, eu vou contextualizar o tema. Eu vou dizer por que é importante esse tema. Eu vou dizer em que contexto social ele se enquadra. É a apresentação do tema. Eu vou finalizar mais o meu ponto de vista sobre a questão. Então, eu já tenho previamente definida essa situação na hora em que ele me dá o tema. Na introdução é isso que eu vou fazer. Agora, olha que legal, preste atenção. Ele me deu quantos subtemas? 3. Então, olha só. Desenvolvimento, ele vai ter 1, 2, 3 parágrafos. É isso que eu quero que você entenda. Ó, segurança como condição para o exercício da cidadania. Bem aqui, ó. Ó, apresentar a segurança como condição para o exercício da cidadania. E eu vou fazer isso como? Com detalhes. Beleza, galera? Com detalhes. E aí, se eu souber algum grande autor que falou a respeito disso, nesses detalhes eu vou inserir também, por exemplo, citação. Olha que legal. Próximo parágrafo. Olha aqui, ó. Exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. Aqui, o que eu vou fazer agora? Exemplificar. Ações, hein? Ele pediu ações, exemplos
Não está no plural? Então, exemplificar ações do Estado em prol da cidadania. Tá vendo? Em prol da cidadania. Isso, ao mesmo tempo, representa o quê? Isso aí já é um gancho para o próximo parágrafo. Isso mostra a presença do Estado. Aí no próximo parágrafo, olha, voltando aqui o slide, ó, ausência do poder público e presença do crime organizado. Então, agora, no último parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar exatamente sobre isso. Ó, onde há ausência do poder público, cresce o crime organizado. Beleza? Cresce o crime organizado. É assim que eu vou proceder. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso para você que quando a banca te dá tema mais subtemas, aí dois, três, a banca está. Sabe o que a banca te deu nesse momento? A banca te deu, ó, e aqui, ó, o que é que ela te deu? Um roteiro de redação. A banca te deu um roteiro de redação. Foi o que ela te deu. Isso aqui é um presente. Agora, se torna problema quando? Quando você não conhece o assunto. E aí realmente é um problema grande. E agora, para matar, eu vou fazer a conclusão. Então, olha só, a conclusão, como é que você vai estruturar? Ó, começa a conclusão com portanto, vírgula. Olha só, retoma o tema, mas confirma o ponto de vista que você apresentou lá na introdução, lembra? E agora você faz a sua observação final. Nessa observação final, o que você vai dizer? Ó, aqui você trabalhou em cima de um problema. Qual foi o problema? Está bem aqui o problema. Problema. Aí está o problema. Né? E aí o que acontece? Você vai fazer essa observação final apresentando aqui, ó, uma solução para este problema. Qual é o mesmo problema, Deildo? A ausência do poder público permite o crescimento de quê? Do crime organizado. Certo? Então tá aqui a redação, galera. A redação ela vem pronta, pré-pronta. Agora, para você trabalhar em cima disso, você tem que dominar, ó, dominar técnicas de elaboração de parágrafos. 2, o segundo, isso aqui é para você saber dizer as coisas. Dominar um repertório cultural. Aqui para você ter o que dizer, não é? Terceiro,
Terceiro, conhecer estratégias argumentativas, certo? A fim de que você produza a sua linha argumentativa, ok? E isso aqui a gente vai trabalhar onde? A gente vai trabalhar, por exemplo, no curso. Isso aqui a gente trabalha no curso. Ó. A construção desse domínio. A partir do momento em que eu reconheço como está a sua redação, a partir do momento em que eu reconheço quais são as suas dificuldades, eu vou dar a você as orientações e o direcionamento para você melhorar o nível da redação. Então, essas técnicas aqui, ó, eu vou explicar quais são as principais, como trabalhar com elas. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês quais são os temas propostos dentro das possibilidades do tópico atualidades que a banca propôs. Aqui eu vou mostrar para vocês as principais estratégias argumentativas que a gente pode aplicar numa prova como essa. Além do que, a gente vai treinar, galera, a gente vai treinar exaustivamente esse modelo de estrutura de prova. Com base em quê, Adeildo? Com base nos 4 temas propostos que vocês vão desenvolver. Beleza? E aí, aqui tem uma redação. Né? Um aluno chamado Fernando de José Almeida produziu essa redação. Olha só, aí eu analiso com ele, eu faço a leitura com ele da redação. Né? Então, esse aluno, ele disse, por exemplo, a partir do que a gente discutiu, ele disse o seguinte, veja, em um cenário de dramática insegurança, é inconcebível o pleno exercício da cidadania. Então, ele já mandou ver aqui com a tese dele. Essa aqui é a tese. Ele acredita que se o cenário é inseguro, não tem como existir exercício de cidadania. Então, isso já foi muito positivo e esse é um conselho que eu dou. Coloque a sua tese. Ó, aqui o conselho é esse. Ó. Coloque a sua tese. O que é a tese, Adeildo? É o seu ponto de vista. Ou seja, é a sua opinião. Coloque a sua tese como frase inicial. Da introdução. Beleza? E aí use o restante da introdução para dar um direcionamento de como é que você vai explorar essa tese. Então veja só, convém lembrar, bem aqui, ó, convém lembrar que cidadania é a condição do indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos garantidos por esse mesmo Estado, além de desempenhar os deveres que lhes são atribuídos. Portanto, viver em paz, sem o contínuo temor de ser vítima da violência, é um direito essencial à vida em uma sociedade embasada nos princípios da cidadania. Então, beleza, ele conseguiu aplicar aqui, inclusive, o conceito de cidadania, vinculando esse conceito ao que determina o Estado em termos de garantia. Aí ele diz mais, ele diz assim, nesse contexto, e isso é importante, eu vou colocar, inclusive, aqui uma outra cor. O que é isso? Galera, isso aqui, ó, é um tipo de expressão que estabelece o que nós chamamos de coesão entre parágrafos. Beleza? Então, quando ele diz nesse contexto, toda essa informação que vem agora aqui, ó, até o final,
O que ele está avisando para a gente? Que essa informação inteira, ela existe apenas nesse contexto mencionado no parágrafo anterior. Tá vendo? Isso é muito positivo em termos de organização das ideias. Aí ele continua. O papel da polícia, olha a abordagem do subtema. O papel da polícia, enquanto instituição mantenedora da ordem pública, é fundamental. Quando a polícia é bem aparelhada, com capital humano qualificado, aumentam as garantias de uma segurança pública mais efetiva. Ao lado disso, a criação de políticas públicas capazes de assegurar a participação do Estado na vida das pessoas e de otimizar as condições de trabalho da polícia é de suma importância. Beleza. Então, o que foi interessante é que nessa abordagem do papel da polícia, ele também, nas entrelinhas, deixa aí um posicionamento crítico, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó, que o serviço da polícia ele se torna efetivo quando a polícia é bem aparelhada, quando ela tem um capital humano qualificado. Gostei demais dessa expressão, capital humano, né? Qualificado. Beleza? Isso foi muito interessante. Aí ele vincula o tema polícia e políticas públicas. Olha só, a criação, ao lado disso, interessante essa relação, ao lado disso, a criação de políticas públicas capazes de assegurar a participação, né, do Estado na vida das pessoas e de otimizar as condições de trabalho da polícia. Então, essa criação de políticas públicas é de suma importância. Excelente. Vamos para o próximo parágrafo. Dessa forma, olha só que interessante. Vou mudar aqui a cor da canetinha. Ao dizer agora, dessa forma, de que forma? Da forma que foi apresentada no parágrafo anterior. Tá vendo? Então, aqui a gente tem, de novo, outro elemento de coesão intraparágrafos. Dessa forma, a presença do Estado como agente promotor da cidadania é uma questão indiscutível. Exemplos, lembra? Por exemplo, essa expressão é interessante utilizá-la para deixar em evidência que você está citando exemplos. As demandas de comunidades carentes suscitam uma série de necessidades, como ter acesso à solicitação de documentos, a programas. A princípio, eu pensei que tinha erro de falta de crase aqui. Porém, ele não colocou artigo também aqui, programas. Então, ele está trabalhando com essas expressões num modo genérico, o que significa que não há necessidade de emprego do artigo, consequentemente, não tem crase, só tem preposição. Então, como ter acesso à solicitação de documentos, a programas de saúde familiar, a assistência jurídica e psicológica, bem como a orientação e qualificação profissional. Nesse sentido, ações sociais promovidas pelo poder público em comunidades como a do Alemão, no Rio de Janeiro, associadas a um policiamento permanente, ilustram a importância da presença do Estado. Olha só que interessante. Ele citou, ele não copiou. Isso é interessante. Vamos colocar assim aqui, copiar trechos dos textos motivadores. Não pode. Adelino, então, mas ele não copiou? Não, ele não copiou. Aqui, o que pode? Então, vamos colocar assim, Então, o que é que pode? Aqui a resposta. Pode ser. Paráfrase.
frasear, pode-se comentar. Foi o que ele fez, ele comentou. Pode-se fazer referência a dados. Isso pode. Então, muito bem feita essa colocação. Muito bem feita essa colocação. Veja só, o que eu posso dizer aqui para vocês? Cadê? Aqui. Ele buscou as informações que estão contidas lá, analisou essas informações e trouxe para cá de forma comentada. Então foi perfeita essa colocação, tá bom? E ele fez isso como? Ilustrando com exemplos. Aí eu volto aqui, ó, marca texto, ó, exemplo. Muito legal isso aqui, certo? Agora ele vai e analisa em mais um parágrafo outra questão. Veja. Porém, eita, vamos entender agora o que é esse porém aí. Caneta, vamos marcar aqui de azul. Porém, galera, o que é isso aqui? Isso aqui é uma conjunção. Para que ela serve? Ela serve para dizer o seguinte, ó, eu disse uma coisa A. Porém, agora eu vou dizer uma coisa B. Sabe o que acontece? A vai numa direção e B vai noutra. Ou seja, ele vai trabalhar com uma coisa chamada contraste de ideias. E o que é isso, Adeildo? Galera, contraste de ideias é uma entre tantas estratégia argumentativa. Então ele está aplicando aqui uma estratégia argumentativa. Aí vamos agora verificar o que é que ele vai dizer. Então, ó, é importante lembrar que onde o Estado não aparece e finca sua bandeira, abrem-se espaços para o crime organizado, que, por meio de grupos articulados, milícias e traficantes, impingem a sociedade a um controle baseado no medo. Aqui, ó, ele colocou medo, mas é medo, então tem um erro de grafia aqui. Aqui também, ó, tem erro de pontuação, bem como a orientação e qualificação profissional. Nesse sentido, ações sociais promovidas pelo poder público em comunidades, como a do Alemão, no Rio de Janeiro, aí bem aqui, ó, vírgula, associadas a um policiamento permanente, outra vírgula, aí ilustram, beleza? Então, continuando. Medo na coerção e na violência. Logo, a cidadania se vê sob plena ameaça. Essa é uma realidade, inclusive, vivenciada em instituições prisionais. E também foi interessante ele fazer essa colocação. Quando ele coloca essa frase aqui, ó, essa é uma realidade, inclusive, vivenciada em instituições prisionais. Ora, essa prova foi uma prova de quê? Do DEPEN, Departamento Nacional, Departamento Prisional Nacional. Então, ele sabe da realidade vivenciada pelo DEPEN em alguns contextos. Tanto sabe que ele coloca que isso que ele apresenta aqui como problema é vivenciado em certas instituições prisionais. Então, o que essa redação está mostrando para nós? Em vários aspectos. Entre outros aspectos, ela demonstra um repertório cultural, maduro, bem
articulado. Beleza? Isso foi muito positivo. Aí, conclusão. Veja. Em vez de começar com portanto, aqui ele optou por começar com outra expressão. Ele começa com por tudo isso. E foi interessante também colocar essa expressão, porque de fato ele escreveu muita coisa. Por isso ele usou o tudo. Poderia ser assim, ó. Por isso, vírgula, porque toda conjunção ou expressão conclusiva exige vírgula, aí ele continuaria escrevendo. Mas como ele escreveu muita coisa, usou tudo, está corretíssimo. Poderia ser só portanto, dele? Poderia. Ó. Portanto, vírgula, aí continuaria. É precípio. Galera, cuidado com essas palavras. Você só deve usar palavras mais rebuscadas se você tiver plena consciência do que ela significa. Então, é precípio, importante, fundamental, que o conceito de cidadania seja retomado, refletido e sirva como balizador da ação do poder público. O Estado, então, que é isso aqui? Rapaz, esse aluno aqui, ele seguiu bem as orientações. Ó, daqui até aqui. Ó, retomada do tema e confirmação da opinião. Então, o Estado democrático de direito só é possível e quando é possível para cidadãos. Infere-se, pois, agora vem a observação final. Olha aqui, ó. Observação final. Infere-se, pois, o que é uma inferência? Ó, aqui o que é uma inferência? Ó, é uma conclusão. Beleza? Então, infere-se, pois, que somente mediante a garantia dos direitos fundamentais é possível uma sociedade plena e cumpridora de deveres. Assim, cabe ao Estado e às instituições componentes da segurança pública uma presença efetiva e permanente no seio da sociedade. Então, uma redação como essa, aqui, galera, é uma redação que tem uma pontuação muito boa. Por quê? Primeiro, disserte a respeito de segurança como condição para a cidadania. Dos 25 pontos, tem 25 pontos. Dê exemplo da ação do Estado na luta pela segurança pública. Deixa eu ver lá em cima quanto foi a pontuação proposta. Aqui. 25,5. 25,5 e 25. Então, aqui deixar eu corrigir. Ó, aqui ele não tem 25 pontos, ele tem mais. Ele tem, borracha, 25,5 garantidos. Caneta. Né? Aqui, ó, também 25,5. E aqui, discorra sobre a ausência do poder público. 25 pontos. Agora, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, perfeito. Aqui ele tem 2 pontos dos 4. E aqui, organização das ideias em texto estruturado, aqui ele perdeu um pouquinho de ponto, por causa daquelas questões lá de pontuação, mas não chegou a ser muito não. Aqui ele vai ficar com 1,8. Beleza? Então, dos 80 pontos, ele tem aqui, a princípio, 78 pontos. Certo? E o número total de linhas ali, se influencia? Influencia, porque há uma nota finalzinha aí que é estabelecida com o somatório e divisão e multiplicação, e entre esses elementos que são somados, subtraídos, multiplicados, divididos, entra também o número de linhas. Ele escreveu 25.
Não, mas foi 26 ali. Não. O que é considerado uma linha? Vou até colocar aqui como observação. Observação. Ó, para se considerar uma linha escrita, é preciso ter uma oração nessa linha e que ela seja escrita, vírgula, pelo menos até a metade. Beleza? Então não é o caso. 26 tem só uma palavra perdida lá, solta, uma viuvinha ali solta, né? Em relação ao restante do texto. Tá bom? Então tem 25 linhas. Vou colocar aqui 25 linhas. Não precisa nem escrever linhas, só o número. 25. Beleza? E aí o dato, né? Por exemplo, fosse hoje, colocaria aqui 14/8/2020, né? E colocaria aqui a minha rubrica. Aí, a partir daí, produziria o relatório, montaria toda a nota, né? Toda a nota do aluno e tudo mais, enfim, deixaria tudo estabelecido, enviaria para o aluno a redação corrigida, comentada, com nota técnica, parecer gramatical, direcionamentos, orientações. Por exemplo, eu solicitaria aqui desse aluno que ele estudasse um pouquinho mais sobre o uso de vírgulas, pontuação, que ele tivesse cuidado com certas expressões mais eruditas, mais rebuscadas, buscando sempre clareza e objetividade para a produção da redação. Beleza? Então, vamos aqui dar mais um espaço, manter as anotações, voltar aqui ao compartilhamento e voltar aqui na reunião. Então, veja só, galera, nesse sentido aí que a gente está analisando a redação, essa é uma pessoa que já tem um bom domínio de redação. Então, quando eu for fazer mentoria com ele, ou eu vou fazer isoladamente, ou eu vou fazer com outros alunos que estão no mesmo nível. Se fosse um aluno que apresentasse um grau maior de dificuldade, faria a mentoria isolado com esse aluno ou com um grupo de alunos que apresentassem a mesma dificuldade, compreende? E por isso a mentoria é muito importante, porque a gente vai ali ter uma conversa olho no olho, dando direcionamentos muito pontuais e muito específicos para você desenvolver a sua produção de redação. Ok? Esse ponto é fundamental. Tá bom? Agora, vamos falar de uma outra questão. Vamos falar de um outro ponto. Ok? Adeildo, como é que eu posso fazer parte dessa mentoria? Bem, tem duas maneiras. Uma, você sendo aluno meu, de um dos meus cursos, de uma das minhas turmas, não é? Ou você participando das aulas gratuitas, como essa. A diferença entre uma situação e outra. Numa situação de curso, de turma, você vai ter um atendimento VIP, um atendimento ali preferencial. Eu vou estar lidando ali diretamente com a sua redação. Nas aulas gratuitas, o que eu faço? Eu analiso redações que já foram trabalhadas comigo por alunos e que me autorizam a mostrar a redação deles,
sem identificá-los, obviamente, mas quando algum aluno diz, não, pode identificar, aí eu identifico, como foi esse caso, desse jovem, né? Aí eu identifico. E aí, ao identificar esse aluno, ele demonstra, sabe o quê? Muita confiança em si próprio, muita confiança em si mesmo. Isso é muito positivo e serve para motivar os outros, né? Entendendo ali que o erro dele é o erro de muitos. Então, ao corrigir o erro dele, para muitos verem, eu estou corrigindo e ajudando outros. Ele pensa assim. Por isso, permitiu que eu colocasse a redação dele e colocasse o nome dele. Mas, às vezes, o aluno... Não, professor, coloque minha redação, mas não me identifique, beleza? Beleza. É assim que a gente procede, sempre conversando. Então, nessas mentorias gratuitas que eu estou fazendo, como essa agora que você está participando, você vai ver a redação que outra pessoa produziu. E aí eu vou corrigir, mostrar como é que se deu o processo. Beleza? Tudo certo? Então, olha só. A partir de agora, o que acontece? Quem quiser mais detalhes sobre como é a mentoria, ou seja, como são os valores, como são... como é a questão de pagamento, como é, quando é que começa, enfim, quem quiser ter acesso a esses outros detalhes, é simples. Você vai entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, a mandar uma mensagem lá para mim no WhatsApp. Adeildo, eu quero mais informações sobre a mentoria. Aí eu preparo para você um e-mail com todos os detalhes, você coloca lá para mim seu e-mail, e eu envio para você, beleza? Para você olhar, ficar por dentro de como é todo o processo. E se você se sentir à vontade, se você quiser, se você puder participar, você se inscreve. Tá bom? Bem, no mais, eu agradeço a participação de todos, né? Eu agradeço a presença de cada um que aqui está. E essa aula vai ficar gravada lá lá no meu canal, no YouTube, né? E vocês vão poder ter acesso a essa aula por um tempo por lá, tá bom? Muito obrigado a presença de todos e a gente se vê em breve. Um grande abraço, muita sorte no concurso de vocês e precisando de orientação, contem comigo, tá bom? Valeu, tchau, tchau.